Dê o seu joinha. Errou! Dê o seu joinha aí embaixo. Errou! Dê o seu joinha aí embaixo caso você... Errou! Dê o seu joinha aí embaixo caso você... Dê o seu joinha aí embaixo caso você... Caraca, que merda. Sejam bem-vindos ao pós-créditos que está de volta finalmente. Eu estou de volta. Não, o canal não acabou, fãs de Velozes e Furiosos, vocês não conseguiram me calar. Que, aliás, eu tinha sido simpático com ele, eu falei que era um filme divertido, que eu tinha achado bacana e tudo, por mais que ele não tinha história. Mas vocês foram tão chatos que, assim, a verdade verdadeira é que o filme é uma bosta. Mas o assunto não é Velozes e Furiosos hoje. A questão é a seguinte, antes de falar sobre o filme de hoje, que, aliás, foi uma das coisas que me fez voltar a fazer vídeos, é bom falar sobre por que eu desapareci durante esse mês inteiro, né? Se você não curte a página do pós-créditos no Facebook, que, aliás, você deveria fazer isso agora. Enquanto eu tô falando aqui, você pode abrir uma nova aba aí no seu navegador e curtir rapidinho a página do pós-créditos no Facebook. Mas enfim, se você não segue a página, eu falei lá que eu sumi por um tempinho, mas eu ia voltar em breve. E o motivo de eu ter sumido, na verdade, foram dois motivos. O primeiro motivo principal, na verdade, o maior deles, é que eu tô fazendo o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de cursos. Se você assistiu o vídeo 50 fatos sobre mim aqui do canal, você sabe que eu tô no meu último ano. E se você já fez TCC, você sabe o quão maravilhosa é essa experiência. O sentimento é entre aterrorizante e gratificante. Apesar de eu não ter visto a parte gratificante do trabalho ainda, eu espero ver até o final do ano. Mas a questão é que eu tava fazendo, eu tava super enrolado com o trabalho. É por isso que eu fiquei um mês sem fazer vídeos. É bom dar uma satisfação, né, pra galera. Não seria de bom tom eu simplesmente voltar e começar a falar sobre filmes aqui como se nada tivesse acontecido. O último filme que eu falei foi Vingadores: A Era de Ultron, que já faz um mês que estreou. E o tempo tá passando rápido de uma maneira inacreditável. Faz um mês que Vingadores 2 estreou. Mas isso acabou. Na verdade, não que o TCC acabou, ainda tem mais um semestre inteiro pra fazer ele. Mas agora minha vida está um pouquinho mais tranquila, porque eu entreguei a primeira parte do trabalho. E eu posso voltar a fazer vídeos, o que significa que eu posso falar sobre este que é, por enquanto, o melhor filme de 2015. E existe um risco muito grande dele continuar com esse posto até o final do ano. Só um avisinho rápido, eu sei que você já teve que sentar para ouvir tudo isso até agora. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, me desculpe. Mas, de qualquer maneira, se esse é o seu primeiro vídeo, este recado que eu vou dar agora vale para você. Se inscreva no canal aí embaixo, tem vídeos a partir de agora, vai voltar a ter vídeos toda semana. Curta a página no Facebook, já falei pra você fazer isso. Dê o seu joinha aí embaixo, caso você esteja gostando do vídeo, ou espere até o final pra você dar o seu joinha, mas dê o joinha, porque ajuda o canal a crescer, e eu tô precisando que o canal cresça. E compartilhe com todos os seus amigos. Eu só tô falando isso porque é protocolo de todo vídeo, porque eu quero falar mesmo sobre Mad Max Estrada da Fúria! Eu vou ser bem sincero e dizer que, assim, eu não tava mega ansioso pra Mad Max. Eu não tava ansioso pra Mad Max como eu tô ansioso, por exemplo, pra Star Wars, que é uma franquia que eu já conheço, que eu já gosto há muitos anos, que eu sou muito fã. Então é lógico que eu já tô mega ansioso pra ver o filme. Mad Max é uma franquia, assim, que eu já tinha ouvido falar, né, que muita gente falava bem, eu sabia que era a franquia que tinha tornado o Mel Gibson famoso, mas eu demorei muito pra assistir. E assim, eu fui no cinema com a expectativa apenas dos trailers. Os trailers de Mad Max, bate-se convir, foram espetaculares. A música era inacreditável, os trailers eram insanos, eram muita cena acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos ver esse Mad Max Estrada da Fúria. Será que é bom? 30 anos depois, demorou pra caramba pra esse filme sair, né? O filme quase não saiu. Esses filmes que ficam muito tempo em produção, normalmente não são muito bons. Sem brincadeira, assistir todos os trailers desse filme nunca, jamais te prepara pro que esse filme é. O George Miller, ele deve ter muita moral na Warner, sério, ele deve ser muito amado, ele deve ser um dos caras mais amados, ele deve ser o cara mais amado da Warner Bros. Atualmente, pra eles terem deixado o cara fazer um filme desse jeito. Porque a Mad Max Estrada da Fúria, ele vai contra tudo que você já assistiu em Hollywood hoje em dia, e o mais bizarro, o que é mais inacreditável nesse filme, ele vai contra tudo que existe no cinema atualmente,
ao mesmo tempo que ele pega tudo que existe no cinema atualmente pra ele. As explosões insanas, as cenas de ação malucas, carros capotando e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso você vê em todos os filmes de Hollywood atualmente. Agora a forma como o cara faz, a forma como ele estrutura, a direção do filme, a visão do diretor tá toda ali. Isso você não vê em Hollywood atualmente. E isso é o que torna Estrada da Fúria um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos. Tá, na verdade não é só isso, mas esse é o motivo principal que faz Mad Max ser um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos. O outro é uma coisa muito importante que eu prezo muito, que é algo muito raro em Hollywood hoje em dia. O George Miller em momento nenhum te trata como um imbecil. O filme ele não fica te explicando cada coisinha e tudo mais. A maioria das coisas, cara, você consegue entender assistindo o filme. A maioria das coisas está nas cenas, está no olhar, está na forma como os personagens conversam. Você tira suas próprias conclusões. Ele te dá o mundo, tá? Que este é o mundo de Mad Max, este é o universo insano que eu criei. E aí você consegue entender o que está acontecendo, você consegue entender porque os carros são assim, porque a hierarquia do Immortan Joe funciona daquele jeito. Não precisa ficar explicando tudo certinho, toda a mitologia em torno daquele universo e tudo mais. Não, o filme fala por si só, porque ele consegue fazer isso. A maior parte dos efeitos desse filme são efeitos práticos, né? Não são efeitos feitos por computador. E assim, faz toda a diferença, cara. Por mais avançada que esteja a tecnologia, por mais impressionante que seja a tecnologia hoje em dia, ela consegue, né, fazer tudo, né? Ela dobra a cidade, faz o caramba 4. Mas quando o efeito é prático, quando a coisa acontece em cena de verdade, você consegue ver a diferença, você consegue, tem um impacto maior. E ele mistura o CG e os efeitos práticos com uma perfeição inacreditável. Até porque eu acho que a única cena que teve mais CG ali foi a sequência inacreditável da Tempestade de Areia, que provavelmente é uma das sequências mais absurdas que eu já vi assim, em muito tempo no cinema, assim, em muitos filmes já que eu já assisti. Essa é provavelmente uma das sequências mais inacreditáveis, que você não consegue respirar assistindo o filme, você fica preso na poltrona e não consegue se mexer direito vendo aquilo tudo acontecer. Outra coisa que é muito importante ressaltar é que esse filme ele pode te confundir fácil. Você pode ir no cinema e quando você sai você fala, pô, o filme teve muita ação, mas não tem história, né? Não! No, God! Para com essa porra aí, meu irmão! Cara, não é bem assim que a coisa funciona. Porque é um filme em que em momento nenhum a história pauta a ação, né? Não é o desenvolvimento da história que leva às cenas de ação. É ao contrário, são as cenas de ação que levam a história a se desenvolver. As cenas de ação do Mad Max, elas não são gratuitas, elas não acontecem simplesmente para deixar o espectador maluco. Mas as sequências de ação desse filme, eles contam uma história. Eu acho um exagero, eu vi pouquíssimas pessoas ressaltando isso, e eu ressalto, faço cor a essas pessoas também. Eu acho um exagero dizer que o filme é uma grande perseguição de carros. Não é assim, o filme não passa 2 horas sem parar com perseguição de carros, não. Tem pausas, tem momentos parados, tem momentos ali mais calmos, onde os personagens dialogam e conversam. Mas é o que eu acabei de falar, as cenas de ação levam a essas cenas mais calmas. E aí, para a história se desenvolver, ela precisa de mais cenas de ação, porque é isso. O filme ele se pauta pela ação, é a ação pautando a história e não a história pautando a ação. A forma como o George Miller domina isso é muito admirável, a direção dele não tem nem o que falar. A direção dele é fantástica, é impressionante ver um cara com 70 anos dirigindo um filme de ação da forma como ele dirige. É difícil de acreditar que tudo isso saiu da cabeça dele, é difícil de acreditar que coisas como isso saiu da cabeça dele. Ou isso. Ou o visual desse cara aqui. É muito difícil de acreditar nisso, porque, cara, olha só a foto de George Miller. Dá pra acreditar que um cara desse vai ter tudo isso saindo da cabeça? E é impressionante como ele consegue orquestrar e dirigir a cena de ação daquela maneira. Não tem cortes malucos toda hora, você consegue entender o que está acontecendo, você consegue ir construindo a cena, né? Isso, assim, se você vê várias vezes, você consegue contar o que aconteceu. Como ele conseguiu coreografar tudo isso e filmar dessa maneira? Pensar que isso foi feito em set mesmo, em set de filmagem de verdade,
é o que faz isso se tornar espantoso. Porque tem várias cenas de ação complexas em vários filmes de ação que você vê por aí. Mas aí você bota uma tela verde atrás, faz tudo por computador e aí tudo durinho, você pode fazer o que você quiser. Né? Mas pensar que isso tudo foi filmado dessa maneira, que ele teve que coreografar e pensar na ordem de toda a cena e montar tudo aquilo em set, é muito difícil de compreender isso. O filme é um caos, o filme é uma insanidade, mas o George Miller mostra na direção dele que até no caos existe uma ordem, e mais ainda, não só ordem, até no caos existe uma beleza, porque naquela explosão toda, naquela insanidade toda, existe uma beleza. O filme é bonito demais, cara, é bonito você ver aquilo, você vê que a coisa toda tá bem organizada, que é um caos, é o caos mais bem organizado do cinema nos últimos anos. No que diz respeito às atuações, acho que eu não preciso nem falar nada. Tom Hardy ele tem pouco espaço no filme, mas ele tá muito bacana. Charlize Theron tá fantástica como a Imperatriz Furiosa, fantástica, a série acho que é um dos grandes papéis dela. Ela é uma baita atriz, né? Já se provou várias vezes como uma ótima atriz. Nesse filme ela tá incrível. Nicholas Hoult também tá excelente como Nux. É muito legal ver ele assim, né, sem nenhuma vaidade. É muito interessante, é um personagem muito bacana. O grande vilão do filme, que eu não tô lembrando, não é um nome composto, todo composto, acho que é Hugh Kingsburn, né, que ele interpretou o Toe Cutter no primeiro filme. O grande vilão do primeiro filme é ele também. Neste quarto filme de Mad Max, ele retorna como o fantástico Immortan Joe. Cara, que visual! Que vilão! Vilão fantástico, um vilão bem à moda antiga mesmo, com um visual marcante, aquele visual que fica na sua memória mesmo. O cara ficou muito legal e esse ator, ele tem um jeitão de vilão mesmo. É muito bacana a visão que o George Miller tem do futuro, que não é um futuro, sabe, maluco, não é um futuro pós-apocalíptico maluco, não. O futuro do Mad Max, ele é reflexo do nosso presente. Né? O George Miller ele pega o que está acontecendo no presente e leva para o futuro. O George Miller pega o que existe no presente, extrapola isso na última potência, né? O que aconteceria se chegássemos em situações extremas dos problemas que nós temos hoje, e aí cria esse universo que a gente vê em Estrada da Fúria. Então é muito interessante ver esse futuro, e é muito interessante ver que Mad Max não é um filme simplesmente de explosões e carros capotando. Claro que se você quiser ver só por isso, você vai se divertir. Mas o filme também tem toda essa bagagem. Se você quiser receber essa bagagem, ele vai te entregar e você vai adorar, e você vai sair discutindo sobre o filme, discutindo sobre tudo que ele apresenta, e isso é muito legal, porque isso faz o filme permanecer vivo por muito tempo, que é o que vai acontecer com ele. E se ele não permanecer vivo pelas questões que ele traz, pelas questões que ele aborda, sem dúvida nenhuma, Mad Max Estrada da Fúria vai permanecer vivo pelas frases que ele tem, né? Porque todo grande filme de ação, não sei se você lembra agora, mas todo grande filme de ação tem alguma frase marcante. Você só consegue pensar em uma coisa quando você lembra de Exterminador do Futuro 2, não é? Hasta la vista, baby. E quando você pensa em Duro de Matar, só te vem uma coisa na memória. Yippee-ki-yay, motherfucker. E daqui a 10 anos, quando você lembrar de Mad Max Estrada da Fúria, provavelmente é isso que vai vir na sua cabeça. Oh, what a day! What a lovely day! Mas essa não é a única frase fantástica do filme. O filme tem uma coleção de frases fantásticas, cara. Então, finalizando, Mad Max Estrada da Fúria é uma obra-prima do cinema de ação. Fantástico, um espetáculo visual, um filme para se ver várias e várias vezes no cinema e na maior tela que você conseguir. Eu espero mesmo que Mad Max Estrada da Fúria seja aí um filme para mudar o cinema de ação da atualidade. O George Miller já fez isso em 1979 com o primeiro Mad Max. Então nada melhor do que fazer isso novamente agora em 2015 e mudar o cinema de ação de novo. Até porque muito mais do que em 1979 a gente está precisando. E só o último pedido, George Miller, a partir de agora, faça mais disso e menos disso. E este foi mais um pós-créditos. Estou muito feliz de estar de volta, de estar fazendo vídeos novamente. Espero que eu continue aí toda semana, firme e forte como eu estava antes, e que não pare mais. Eu parei por causa do TCC, mas agora eu vou me programar melhor e vai dar tudo certo. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. E falou!